Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo algumas notícias muito importantes sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês sabem que eu não gosto nem um pouquinho da política rubro-negra, né? Não, peraí, eu gosto. Gosto bastante de me envolver na política rubro-negra, até porque eu acho que uma das minhas obrigações enquanto jornalista que cobre o Clube de Regatas do Flamengo, o clube que eu e vocês tanto amamos, é trazer à luz da verdade os fatos que acontecem nos bastidores do clube. Alguns fatos eu consigo elucidar para vocês, porque há provas, há vídeos. Outros eu não posso dizer justamente por não conseguir provas físicas para poder mostrar para vocês. Mas vocês não têm noção de como que gira os bastidores do Clube de Regatas do Flamengo. E olha, não é só agora não é uma coisa que começou na gestão do Landim não. Há muito tempo, mesmo na gestão, na excelente gestão do Eduardo Bandeira de Mello, já havia muitas coisas para poder trazer à luz do esclarecimento para vocês. Mas é aquele negócio, sem provas não dá para ficar usando a palavra supostamente o tempo todo, né? Mas enfim, eu gosto muito quando as coisas ficam bem claras, quando o sujeito é homem e fala aquilo que realmente quer fazer. Há algum tempo atrás, no jornal O Dia, eu falei para vocês que o Landim não sairia do Flamengo em 2025. O pessoal bateu muito, deu muita cacetada, pediram minha cabeça lá no jornal O Dia por causa disso, mas hoje a gente está vendo que o Landim vai ser o CEO do Rodrigo Dunge de Abranches. Ontem eu trouxe um vídeo aqui onde eu mostrei para vocês a imagem do Dunge atrás da imagem do Landim. Vocês já viram isso em algum clube? Que o presidente vem atrás do CEO? Não existe, né? Pois é. Não há problema nenhum naquilo que eu vou mostrar para vocês aqui com as intenções do Landim e com aquilo que vai ser feito o ano que vem no Flamengo. Problema zero. O que tem que ficar claro é como as coisas estão sendo tocadas. Como vocês vão ver o Flamengo ser gerido o ano que vem. E aí eu vou apontar para vocês algumas situações peculiares que eu vou apurando nos bastidores. Aqui tem um vídeo que eu trouxe para vocês do programa Benjamin Muccio, do Benja, todo mundo conhece, né? Tem tretas ali dele com o Mauro César. Quem acompanha as redes sociais dos dois sabe que é sensacional. As tretas antológicas desse que, segundo o Mauro César, participou do filme Ghost, com o Mauro César, que é chamado por aquele apelido lá, que nem sei de onde arrumaram. Mas, enfim, Landim deu uma entrevista para ele e o Landim foi extremamente, diria eu, categoricamente honesto com aquilo que vai acontecer no Flamengo. E a partir desta fala do Landim, eu quero convidar vocês para uma reflexão. Primeiro, vamos ouvir o que o Landim fala pro Benja, tá? Espia só. Você vai ficar puto, mas eu vou falar o que eu falei lá no meu programa na CNN lá. Sei. Falei, a melhor coisa que esse cara fez foi colocar você como CEO. Porque não dá, desculpa. Na minha opinião, não dá. Ele mas falou assim, vai na botar prática... você como CEO. Porque você vai tocar o clube e a coisa vai fluir, cara. Então, assim, eu acho que você teve a mesma visão que ele. Assim, Opa! Vamos repetir? assim, eu acho que você teve a mesma visão que ele. Opa! De novo. Assim, eu acho que você teve a mesma visão que ele. Assim, sinceramente falando, assim, eu acho que ele me convidou para isso, entendeu? Para que eu continue tocando e ajudando as coisas a fluírem. Pronto. Um vídeo curto, mas um vídeo extremamente revelador. O Benja fala que a melhor coisa que o Dunche fez foi convidar o Landim a ser CEO. Porque é o Landim que vai continuar tocando o barco, é o Landim que vai continuar administrando o Flamengo. O Landim vai e diz, eu acho que ele teve o mesmo pensamento que você. Eu repeti a frase do Landim 3 vezes para não sobrar dúvidas. Então tá bem claro. A eleição, a candidatura do Dunche não é para o Dunche ser o presidente do Flamengo. É para o Dunche servir de canal para o Landim ter seu 3º mandato no Flamengo. O Landim tentou ter esse 3º mandato através de uma alteração no estatuto que não vingou, que não passou.
E ele arrumou uma outra maneira de ter o seu terceiro mandato. Está escancarado como nunca antes na história do Flamengo que um presidente, um candidato à presidência do Flamengo, se eleito, será única e exclusivamente testa de ferro de um ex-presidente. E tá claro. E parabéns pro Landim pela sinceridade. Parabéns pro Landim pela honestidade de admitir perante as câmeras de que o Dunche nada mais, nada menos é um boneco de ventríloco, um papagaio de pirata. Um zero à esquerda que vai sentar numa cadeira que jamais vai lhe pertencer, que vai usar uma caneta que jamais vai lhe pertencer. Dunche jamais vai fazer uma assinatura sem o consentimento do Rodolfo Landim. E qual é o problema nisso? Qual é o estresse nisso? Landim não é considerado um dos melhores presidentes de todos os tempos do Flamengo? Não foi o Landim que comprou o terreno do gasômetro? Não é o Landim que tem um projeto para construir o estádio do Flamengo? Não é o Landim que ganhou dezenas de títulos no futebol do Flamengo, que nos deu 2 Libertadores, 2 campeonatos brasileiros, pode estar entregando a segunda Copa do Brasil, tantos campeonatos cariocas, montou um time de 320 milhões de reais por ano? Qual é o problema então do Landim se eu continuar sendo presidente do Flamengo? O problema é que a continuidade não vai terminar. Nós vamos continuar com tudo exatamente como está. Esse mesmo Landim, que tem os louros por tudo isso que eu acabei de falar para vocês, também é o cara que falou que não manda o Marcos Braz embora nem for. Foi palavra deles, tá? Palavra do Landim. Mas eu não mando ele embora nem for. Lembra que ele falou? Lembra? Pois é, foi ele que... Quer ver? Escuta aí. E eu digo para vocês o seguinte, respeito a opinião das pessoas, mas eu acho ele um excelente vice-presidente de futebol, não acho nem bom, eu acho ele um excelente vice-presidente de futebol. E assim, poderia, eu acho que esse é um pouco assim da característica, da personalidade de cada um, né? Várias pessoas já passaram assim, sócios passam por mim, passam a ser irmão, falam assim, porra, cara, você tá comprando uma briga por causa do Marco, cara, você tá se desgastando, porra. É mentira, eu falei, nem fudendo, desculpa aqui, o francês aqui, meu francês, né? Falei assim, primeiro, por quê? Porque o cara é meu parceiraço, cara, você é um cara que, porra, assume os problemas, os desgastes comigo, tá brincando comigo sempre. Porra, eu sei o nível de dedicação com ele. Porra, numa hora dessa você covarde dizer não, porque na hora que eu faço isso eu estou dizendo, não, o problema é dele, o problema não é meu. Não existe nenhuma decisão que ele tomou que não tenha sido tomada junto comigo. Vou botar o cara no fogo nem a porrada. Viram, pessoal? Isso quer dizer o quê? O Marcos Braz já disse que eu saio do Flamengo quando o presidente sair. Só que o presidente não vai sair, gente. Então, aonde vocês têm dúvida de que o Marcos Braz vai continuar? E eu fico feliz que o Landim seja honesto assim, porque algumas pautas que eu tracei aqui no canal e também no dia, agora estão claras para vocês. E agora vocês podem ver que eu não sou partidário, eu sou honesto, verdadeiro, sincero e tenho um compromisso com a verdade, doa quem doer, mesmo que doe nós mesmos. Eu disse para vocês que o Braz não vai se afastar do futebol. Ele não vai estar, talvez, no dia a dia exercendo a função de vice-presidente de futebol. Mas nesse exato momento, Marcos Braz, Spindel e Diogo Lemos estão trabalhando a 6 mãos para fazer o planejamento do ano que vem. Os jogadores que estão sendo avaliados para serem contratados no ano que vem são jogadores que estão sendo apurados, levantados e indicados pelo Marcos Braz. Evander, lembra do Evander? MLS, Timberwolves, lembra? Portland Timbers? Pois é, lembra dele não? Pois é, ele está voltando. O Flamengo voltou a ter interesse no Evander. Por quê? Porque o pai do Evander é parça do Marcos Braz. Porque o pai do Evander ajudou na transferência do Wagner Love para o Flamengo. Porque o pai do Evander é um cara que está direto com o Marcos Braz em tudo quanto é canto.
E vai ser a gestão do Dunche que vai contratá-lo. Que na verdade não é a gestão do Dunche, é a versão do Landim e do Marcos Braz. Porque enquanto o Landim vai ser CEO com o Dunche sendo testa de ferro, o Diogo Lemos vai ser o vice-presidente de futebol sendo testa de ferro do Marcos Braz, que vai estar no conselho. Então teremos a dupla Landim e Braz governando o Flamengo no ano que vem se o Dunche for eleito. Porque o Dunche será o testa de ferro do Landim e o Diogo Lemos será o testa de ferro do Marcos Braz. Não há mudanças com essa turma, mas eles são sinceros. Eles falam na cara. Tem um ditado, eu gosto muito de teorias da conspiração, de reptilianos a monstros do Lago Ness. E nesse meio o pessoal diz uma coisa: o melhor lugar para você esconder a verdade é a vista de todo mundo. A vista ninguém procura, ninguém se toca. Landim já falou isso daqui. E recentemente o Dunche disse que o Marcos Braz estará com eles e que é muito perigoso se profissionalizar o futebol do clube. O que isso quer dizer? Não vai haver profissionalização, vai continuar o conselhinho de futebol com os mesmos integrantes e vai continuar o departamento de futebol com as mesmas práticas. Não vai ter um diretor técnico de futebol. Se contratarem um diretor técnico de futebol, podem ter certeza, vai ser um ex-jogador que será subordinado dessa turma que está aí. Aí vocês ficam bravos comigo porque vocês não querem saber de política, vocês querem saber do campo. Aí chega o Evander no Flamengo ano que vem, mais um encostado, porque é um jogador muito meia boca. Aí vocês falam, mas o Evander tá no time, igual vocês falam do Alan. Mas por quê, pessoal? Porque na hora de falar sério, Flamengo é coisa séria. Na hora de falar sério, vocês queriam que eu estivesse aqui cantando Caracaramba, cana, eu ganhamos do Cruzeiro. Caracaramba, ganhamos, ótima vitória do Cruzeiro. Já falei sobre isso de manhã, já falei na hora do almoço. Agora o papo é outro, o papo é sério, o papo é reto. Tá aí. Vocês podem influenciar aqueles que votam. Para continuar com o Rodolfo Landim e com tudo aquilo que nos últimos 6 anos nós aplaudimos e nós criticamos, ou podemos mudar tudo, influenciando positivamente com fatos e com ações para que outro venha. Eu quero o BAP, já cansei de falar para vocês, não tem só o BAP. Tem o Maurício Gomes de Matos também. Hoje eu entendo que talvez o BAP esteja mais preparado do que o Maurício, mas prestem atenção. Eu tenho acesso a muitas pessoas influentes dentro do Flamengo, mas são muitas mesmo. Ontem à noite, antes do jogo do Flamengo, eu estava conversando com uma dessas pessoas que me disseram o seguinte: as pessoas que estão envolvidas na campanha do Maurício são muito melhores de lidar, são muito mais democráticas, ouvem mais, são mais educadas, são menos cafajestes do que as pessoas da chapa do BAP, por exemplo. Mas o BAP é um cara que está mais pronto para liderar um clube do tamanho do Flamengo. Ou seja, mesmo internamente dentro do clube, as pessoas que gostam do Maurício sabem que o BAP está mais preparado. E vou dizer mais, até quem trabalha na campanha do Maurício sabe, entende e falam que o BAP está mais preparado. Então, a questão aqui é a seguinte, pessoal. A continuidade de Rodolfo Landim e Marcos Braz à frente do Flamengo, já dita escancaradamente pelo próprio Landim, pelo Dunche, ou a tentativa de mudar para algo da água para o vinho, como seria do Landim para o Maurício, ou do vinho para o vinagre, que é do Landim para o BAP, na expectativa do BAP cumprir com aquilo que ele falou na nossa entrevista, de profissionalização e de gerir o clube de uma maneira mais assertiva e menos amadora. Aí a bola tá com vocês. Bom, nação, agora bora falar sobre o calendário 2025. Uma das coisas que os clubes sempre reclamaram foi com a impossibilidade de interferirem no calendário que CBF, Conmebol e FIFA determinam para as temporadas. Esse ano mesmo houve muitos, mas muitos debates a respeito disso.
E uma vez que os clubes saíram com a justificativa de não poderem aprovar ou reprovar os calendários, a CBF foi então muito criticada por nós, jornalistas, pelos torcedores, por todos aqueles que fazem parte do ambiente do mundo do futebol. Prevendo que no ano de 2025 teriam problemas maiores, afinal de contas, temos um Super Mundial de Clubes da FIFA para encaixar num ano que já seria tumultuado pelas datas dos campeonatos tradicionais, a CBF convidou o Conselho Nacional de Clubes, formados por clubes da Série A e Série B, e 2 grandes convidados para uma reunião para apresentação do plano do calendário para 2025 essa semana. Os 2 grandes convidados foram Palmeiras e Flamengo. Nessa reunião se debateu como a CBF pretende realizar o calendário do próximo ano, já prevendo a situação do Super Mundial de Clubes. Espia só quais foram as determinações que a CBF passou para os clubes. Primeiro, estaduais começando entre o dia 7 e dia 8 de janeiro, ou seja, na primeira semana de janeiro. Nesse ano, para vocês terem uma ideia, os estaduais começaram no dia 21 de janeiro. Então seria antecipação de 2 semanas. O Brasileirão, que geralmente começa em abril, começaria em março, tão logo os estaduais terminassem, antecipando em 2 semanas, ou até mais, se for possível, porque determinados estados jogam com 12 datas os estaduais. Rio e São Paulo jogam com 16 datas. Essas datas ainda podem ser diminuídas. A CBF ainda vai conversar com as federações e os clubes para tentar chegar ao número de 12 datas. Se isso acontecer, se adianta mais uma semana de Campeonato Brasileiro, que geralmente começava na segunda metade ou na metade do mês de abril. Esse ano, por exemplo, começou no dia 13 de abril. Bom, a ideia é ter o espaço vago na agenda entre os dias 15 de junho e 13 de julho para a disputa do Super Mundial. Parariam as competições nacionais e internacionais na América do Sul. Ninguém jogaria durante essa fase, o que possibilitaria aos clubes darem férias picadas aos seus jogadores. Vou explicar. Com a antecipação e paralisação do Brasileiro e da Copa do Brasil na data do Super Mundial, as 2 competições precisariam entrar no mês de dezembro até quase perto do Natal. Com isso, os jogadores teriam menos dias para poder tirarem suas férias até a volta do próximo ano às competições. Então a ideia da CBF é: aproveita o mês de junho e julho, do dia 15 de junho ao dia 13 de julho, e dá um pedaço de férias para os jogadores, aqueles que estão em clubes que não estão disputando o Super Mundial. E no final do ano complementa essas férias. E os clubes que estão jogando o Super Mundial, que se virem para picarem as férias dos jogadores, para que eles possam ter um mês de férias. Eu sempre disse aqui nos canais que você não é obrigado a dar um mês de férias ininterruptas aos jogadores. Você pode picar isso daí como em qualquer profissão. E a partir do ano que vem, isso não só vai ser possível, como vai ser extremamente necessário. Bom, o legal da situação toda é que dessa vez a CBF contou com o aval dos clubes e os clubes aprovaram o calendário. Não se esqueçam desse vídeo que eu estou gravando hoje, no dia 7 de novembro, porque nenhum dirigente pode reclamar do calendário 2025, principalmente dirigentes de Flamengo e de Palmeiras, porque estiveram presentes na reunião, viram e aprovaram, deram o aval para o calendário ser feito da maneira como está sendo. Se foi bom para os clubes, creio que sim, mas não pode ter chororô no ano que vem. Nação, a minha obrigação eu faço. Minha obrigação não é só ficar de auê com contratação de jogadores ou com os campeonatos, e sim trazer para vocês as informações que tangem o meio do futebol e que dizem respeito direto ou indiretamente ao Clube de Regatas do Flamengo. Nesse vídeo, tivemos aí a situação da politicagem rubro-negra, a admissão de Landim com relação à perpetuação do poder no clube, fazendo de Dunche apenas um testa de ferro, uma marionete, um ventríloco, um boneco de ventríloco, e também agora o calendário para 2025. Não são assuntos tão empolgantes, mas eu tenho certeza que aquele mais observador vai curtir. E se curtiu,
Curta, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal. Tamo juntos. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.